Imagine um objeto tão sagrado, tão poderoso, que apenas tocá-lo poderia trazer morte instantânea. Um artefato perdido no tempo, envolto em mistério, que carrega segredos capazes de abalar a fé de milhões. A Arca da Aliança. Já ouviu falar dela? Não é apenas uma relíquia de histórias antigas. É um enigma que desafia tudo o que pensamos saber sobre Deus, poder e o proibido. Por que pessoas morriam ao tocar na arca? Por que ela desapareceu sem deixar rastros? E o que a Bíblia não conta sobre esse segredo guardado por séculos? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga o sagrado para sempre. Vamos voltar milhares de anos para o deserto escaldante do Sinai. O ar está pesado, o sol queima a pele e os israelitas, recém-libertos da escravidão no Egito, caminham sob a liderança de Moisés. Eles não são apenas um povo, são uma nação escolhida, guiada por um Deus que fala em trovões e aparece em colunas de fogo. E no centro dessa jornada está ela, a Arca da Aliança, uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro puro, com 2 querubins alados no topo, esculpidos como sentinelas de um poder divino. Dentro dela, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu milagrosamente e um pouco de maná, o pão do céu. Mas não se engane, essa não é uma simples relíquia, é a presença física de Deus entre os homens. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Pense nisso. Um objeto que, segundo a Bíblia, em Números 4:20, ninguém podia tocar sem permissão divina, nem mesmo olhar para ela sem a devida reverência. Os sacerdotes levitas, os únicos autorizados a carregá-la, cobriam a arca com véus e peles antes de movê-la, como se o próprio ato de encará-la fosse perigoso. Mas por quê? Por que um objeto feito por mãos humanas, sob ordens divinas, era tão letal? Aqui começa o mistério. Em 1 Samuel 6, encontramos a história de Uzá. Ele era um homem comum, ajudando a transportar a arca em um carro de bois. O terreno era irregular, o carro balançou, e Uzá, num reflexo, estendeu a mão para segurá-la. O que aconteceu? Ele caiu morto, no mesmo instante, como se um raio invisível o tivesse atingido. A Bíblia diz que Deus o fulminou por sua irreverência. Mas, irreverência? Ele só queria ajudar. Será que há algo mais nessa história? Algo que não nos contaram? Vamos abrir um parêntese aqui. Imagine você caminhando ao lado de algo que todos dizem ser sagrado. Você sente o peso da presença divina, mas também o medo. O ar parece mais denso, como se algo invisível estivesse observando cada movimento. Já sentiu isso? Aquela sensação de estar diante de algo maior, algo que você não entende completamente, mas que te faz estremecer? Foi isso que Uzá sentiu. E ele não foi o único. Em 1 Crônicas 13, lemos que, quando a arca foi capturada pelos filisteus, pragas misteriosas começaram a surgir entre eles. Tumores, doenças, morte. Eles devolveram a arca aos israelitas em pânico, como se estivessem se livrando de uma bomba. Então, o que era a arca, afinal? Um símbolo de fé ou algo mais perigoso? A propósito, se essa história está te intrigando, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que mexem com o coração e a mente. Aqui entra a primeira revelação que pode te surpreender. A arca não era apenas um objeto espiritual. Alguns estudiosos, como o arqueólogo britânico Graham Hancock, sugerem que ela poderia ser uma espécie de tecnologia antiga, algo que canalizava energia de formas que não compreendemos. Pense nisso. A descrição da arca em Êxodo 25 é incrivelmente detalhada. Madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com anéis para varas de transporte. Ouro é um excelente condutor de eletricidade.
E os querubins no topo? Alguns teorizam que poderiam funcionar como uma espécie de capacitor, acumulando energia. É louco pensar nisso, não é? Um artefato descrito em textos de 3.000 anos atrás, funcionando como uma máquina. Mas antes que você descarte a ideia, considere isso. Em 1981, um estudo da Universidade de Tel Aviv calculou que a arca, com suas dimensões exatas, poderia gerar uma carga elétrica estática de até 50.000 volts se manipulada incorretamente. O suficiente para matar alguém como Uzá, num piscar de olhos. Mas espera, se a arca era tão perigosa, por que Deus a ordenou? Por que criar algo que matava até os mais devotos? Aqui está o segundo ponto que vai te fazer pensar. A arca não era sobre destruição, mas sobre limites. Ela era um lembrete constante de que o sagrado exige respeito. Não é à toa que os levitas seguiam rituais minuciosos antes de tocar na arca. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou com vocês, mas não me tratem como algo comum. Já parou para pensar no que acontece quando cruzamos linhas que não deveríamos? Talvez a arca fosse um espelho, mostrando o que há de mais profundo em nós. Nossa curiosidade, nossa arrogância, nossa busca por poder. Um pastor que conheci certa vez, chamado Daniel, me disse algo que nunca esqueci. A arca não matava por maldade. Ela matava porque os homens esqueciam quem estavam tocando. Profundo, não é? Agora vamos para o maior mistério. Onde está a arca hoje? A Bíblia para de mencioná-la após a destruição do Templo de Salomão, por volta de 587 a.C. É como se ela tivesse evaporado, mas o fascínio por ela nunca morreu. Em Etiópia, na cidade de Aksum, há uma igreja chamada Santa Maria de Sião, onde monges afirmam guardar a arca até hoje. Eles dizem que ela foi levada para lá por Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Mas ninguém, exceto um único guardião, pode vê-la. Será verdade? Ou apenas uma lenda para atrair peregrinos? Outros acreditam que a arca está escondida em Jerusalém, sob o monte do templo, ou até mesmo na Irlanda, como sugerem algumas teorias arqueológicas menos ortodoxas. O que todas essas histórias têm em comum? A ideia de que a arca é mais do que um objeto. Ela é um símbolo do que desejamos, conexão com o divino, respostas para o desconhecido e talvez um pouco de poder. Mas aqui vai a terceira revelação, e essa é a mais contraintuitiva. Talvez a arca não precise ser encontrada. Talvez o verdadeiro segredo dela esteja na lição que ela deixa. Em Hebreus 9:4, a Bíblia descreve a arca como o lugar onde Deus se encontrava com os homens. Mas, com a vinda de Jesus, a necessidade de um objeto físico para isso acabou. A arca, com todo o seu poder e mistério, era um lembrete temporário de algo maior. A presença de Deus não está confinada a uma caixa de ouro. Ela está em nós, ao nosso redor, em cada escolha que fazemos. Então, por que ainda somos tão obcecados por encontrá-la? Porque, no fundo, queremos tocar o intocável, queremos respostas fáceis para perguntas impossíveis. E a arca, com seus segredos, nos provoca a continuar buscando. Vamos dar um passo atrás. Imagine o som do vento no deserto, o peso de uma multidão em silêncio, o brilho do ouro refletindo o sol. A arca está ali, no centro do acampamento coberta por véus, intocada. Você sente o mistério, a reverência, o medo. E agora, séculos depois, estamos aqui ainda falando sobre ela. Por quê? Porque a arca nos confronta com uma pergunta que nunca deixa de queimar. O que você faria se pudesse tocar o divino? Arriscaria tudo, como Uzá? Ou respeitaria os limites, como os levitas? Essa é a história que a arca conta. Não é só sobre ouro, tábuas ou poder. É sobre nós, sobre o que buscamos, sobre o que estamos dispostos a sacrificar. E agora, o desfecho. Há um detalhe final, um easter egg para quem ficou até aqui. Em 1992, um arqueólogo chamado Ron Wyatt
afirmou ter encontrado a arca sob o Gólgota, o local da crucificação de Jesus. Ele disse que o sangue de Cristo derramado na cruz escorreu por uma fenda na rocha e tocou a arca, cumprindo uma profecia antiga. Verdade ou ficção? Ninguém sabe. Mas a ideia é poderosa. O Wat matava no passado, agora traz vida. A arca, outrora proibida, talvez tenha encontrado seu propósito final. E você? O que acha disso? Acredita que a arca ainda guarda segredos que podem mudar o mundo? Ou ela já nos deu a maior lição de todas? Se essa história te fez sentir algo, curiosidade, espanto, talvez até um pouco de medo, deixe um like e se inscreva no canal para mergulhar em mais mistérios como este. Compartilhe com alguém, porque essa é uma história que não deveria ficar guardada. Assim como a arca,